Alessandra, você ficou quanto tempo casada? Eu fiquei 17 anos. Bastante tempo. 4 filhos? 4 filhos. E ele tinha mais filhos? Não. Pelo menos que eu saiba, não. Não, então só tem você e os 4 filhos. Sim. Mas por que você teve que recorrer à justiça se, no caso, é você e seus 4 filhos? Você era casada? Não, eu não era casada. Mas é pior ainda, parece, não é? É. Se você não é casada no papel... Tem direito a até tudo. mais, não é? É, como herdeira, mas que no caso são os 4 filhos, né? Mas ela é meieira? Como é? Meieira e herdeira. E aí o dinheiro entrava Na empresa, na empresa que não era dele? que não era dele, sim. Passava por essa empresa, eram feitos todos os pagamentos, assim, da banda, de tudo, né? Os empresários tiravam O quê? a parte Tirava a parte deles. e repassavam para ele a parte que cabia a ele. Em vida, vocês já tinham tido alguma discussão sobre esse assunto? Várias vezes. E ele falava o quê? Ele não queria para ele essa responsabilidade Ah, ele não de queria- administrar o financeiro. Ele Então não ele preferia queria, que alguém fizesse. ele preferiu terceirizar e daí ficava, ele achava que ficaria mais tranquilo dessa forma. Entendeu? Tranquilo para, Mas aí ganhava o quê? Uma mesada? E como é que você administrava a sua casa? Quem que cuidava da casa? eu cuidava da casa, Quem pagava o colégio das crianças? a empresa. Então tudo saía dessa Todos os empresa, nossos pagamentos de contas, tudo era feito pela empresa, que não era dele. que não era dele. E aí o dinheiro ficou todo da empresa? Sim, E a empresa não era dele? não era E aí, dele. como é que você resolve? Quantos anos tem seus filhos? Daí o mais velho, Pedro, 17, tem o Kevin de 14, a Odara com 12 e a Brisa com 9. E como é que faz para pagar o colégio? Pois é, quando aconteceu, né, o falecimento, eu precisei, Que fofos. fiquei com meus filhos no colégio até o fim do ano. Depois disso, eu não teria condições mesmo de pagar. Aliás, eu não tive pessoas que me ajudaram a pagar, familiares, para conseguir manter as crianças até o fim do ano letivo e daí ver o que resolvia. Eu fiquei com contas e contas e mais contas para pagar. Quem pagou o enterro? A irmã dele tinha um plano de assistência funeral sim. para a família, onde ele estava incluso. Essa foi a nossa Você mora onde? salvação. Você mora numa casa própria? Hoje eu moro numa casa própria, Mas da ele- minha família. Mas e aí? Nós não tínhamos casa própria. Mas e aí, você falou com as pessoas do dinheiro? E daí, quando aconteceu tudo... Bom, na verdade, foi um processo... Já era um processo que vinha assim, se arrastando de desentendimentos por conta de tudo isso. Primeiro, entre nós dois, assim, depois se agravou e eu precisei me desentender com pessoas da empresa. Sim. No momento de doença dele, quando ele precisou ser internado, principalmente. Quem Por pagava quê? os médicos? Não, os médicos eram públicos. É. Ah, Porque, por opção, ele resolveu aceitar uma ideia de que o plano que nós tínhamos, um plano de 10 anos, estava muito caro, era um desperdício de desperdício para a saúde. dinheiro. Então, acaba com esse plano, você está jogando dinheiro fora, fica sem plano, e daí a gente vai resolver. Vamos procurar um plano mais acessível para você, para sua família. Só que, como se diz isso para uma pessoa cheio de pré-existências? Ele era cardiopata, ele tinha problemas com diabetes, ele tinha uma doença autoimune chamada sarcoidose. Ele era uma pessoa que não podia ficar sem um plano de saúde. E ele aceitou? Ele aceitou, Mas quem falou isso para ele? ele aceitou. A pessoa lá. O gerente financeiro dessa empresa, entendeu? E fazia o que com o E dinheiro? ele aceitou. E daí o dinheiro, bom, ele se arrependeu muito de assinar esse contrato com essa empresa, porque até então ele tinha vindo de um outro empresariamento onde ele não estava contente, resolveu, né, ao fim do contrato, ele não quis uma renovação,
Falou, não, eu vou ficar um tempo sem ninguém. As músicas dele tocam na rádio. Tocam. E aí, quem ganha o direito autoral? O direito autoral, ele deixou a cargo de um escritório de advocacia de direitos autorais. Então, eles são bem corretos, muito transparentes. Era uma relação assim muito vai pra legal, você. muito aberta sempre. E eles continuam comigo dessa forma. Então, eles pagam para você e para seus Pagam, filhos. Sim, sim. E ele, É o que nos salva também. Mas e tem muito... Você acha que tem alguns... Tem dinheiro, tem recurso nessa outra empresa? Olha, Luciana... Você teve direito de, pelo eu menos, fazer uma auditoria, não, abrir inventário? Não tive. Pode nem abrir inventário? Foi... Deveria. Não, mas assim, o que aconteceu? Quando meu marido faleceu, uma semana, 2 depois, foi marcada uma reunião, onde haveria uma prestação de contas. É isso. Nós tínhamos um advogado que cuidava das coisas dele, só que ele estava muito insatisfeito com algumas coisas. E devido a tudo que vinha acontecendo, meu desentendimento com esse pessoal da empresa, eu fiquei insegura de continuar com esse advogado e de ir a essa prestação de contas com ele. Então, eu tenho uma amiga empresária que, diante de tudo, assim, ela me ofereceu ajuda. Aí eu falei para ela, então tudo bem, eu aceito, ajuda sim, preciso. Você consegue para mim um advogado? Porque eu vou ter uma reunião, é uma prestação de contas. E assim, eu estou muito insegura, eu preciso de Sim, alguém onde eu Possa confiar. E aí? possa confiar. E daí ela conseguiu. Eu fui à reunião com 2 advogados, chegando lá, toda a documentação para ser feita, a prestação de contas na mesa. Daí o antigo advogado foi junto também, porque eu não falei nada até por medo que ele retaliação. comentasse, falasse. Então ele foi, lá na hora da reunião eu falei, olha só, ele não me representa mais, Sim. agora são esses 2 que me representam, Sim. a prestação de contas vai ser feita, né, na presença dos 2. Tudo bem. Sabe o que o advogado falou para mim? O quê? Olha só, as planilhas estão aqui. Só que essa prestação de contas ela vai ser informal, visto que você tem o contrato de união estável. Eu falei, como assim? Não, você era mulher do Sapão. Era. Eu falei, como? Como assim? 17 anos, 4 filhos depois. filhos, uma união pública e notória. 4 filhos Todos depois. vocês me conhecem. Todo mundo sabe que eu sou mulher dele. Como assim? Não, vai ser feita de forma informal, porque você não tem contrato. O que quer dizer isso de forma informal? Nada. Ah, de forma informal, ele coloca o papel que ele quer, tira o papel que ele quiser. Exatamente. Ele coloca o que ele está afim. Só que é o seguinte, se já é união estável... 4 filhos depois, gente? Então, mas já não tem nem a formalidade que ele quer, entendeu? União estável é união estável. Casamento lá. é casamento. Não precisa ter papel. E só tem mais um probleminha, né? Ela é mãe de 4 filhos que são os herdeiros. Sim. Já tem que entrar com o pé Mas no ela, peito, não, ela não né? tem- você não entrou com o inventário? Sim, os advogados entraram. E aí? Só que o processo está rolando até hoje. União É esse o estável, problema. eu consegui. Pô, Só que o processo da prestação de contas até hoje rola. mas que bizarro. Então você está brigando, não é nem com Sim. outros parentes, é com uma Não. empresa. É com a empresa. Mas quando você... E eles disseram para mim que o meu marido não tem nada. Mas deixa eu entender uma coisa. E aí você não conseguiu abrir essas contas todas sendo inventariante? Não consegui. Mas quanto tempo tem isso? Vai fazer 2 anos. Por que está demorando tanto? Mas demora Vai mesmo? fazer 2. Tem alguma coisa, tem algum chabu no meio, hein? Por que está demorando o inventário, gente? Isso que eu não estou entendendo. Não sei. Bom, o meu processo, ele estava, né, esses advogados estavam cuidando. Eu resolvi pedir um defensor público. Justo. E aí? Pedi para eles saírem do caso e um defensor público Até assumiu. porque custa caro pagar advogado. Mas agora foi... Não, mas eu não pagava. A minha amiga que pagava. Mas por que entendeu? então você preferiu? Eu não sei. Eu Uma preferi. sensação. Uma sensação, é. Algo me tocou e falou para mim e para a Defensoria Pública. Tá dando certo? Sim, sim. Processo
Quem Tá dando pode entrar com uma continuidade. pedindo pra ajuda da Defensoria Pública, Eliana? Então, quem não tem condições de pagar advogado, quem não tem condições de pagar o advogado. Então, nomeia-se um dativo ou um defensor público. Eu adoraria ser defendida por um defensor público, são os melhores. São bons, né? Muito bons. Para mim, são os melhores. Por quê? Por quê? Porque eles têm conhecimento, eles trabalham o dia inteiro, é inteiro. gente que presta concurso, não pelo prestar concurso. Não, mas quis fazer mas isso. que faz aquilo por dedicação, porque gosta da matéria. Né? É que nem fazer júri. Você vai lá Sim. fazer júri porque você gosta, senão você não consegue. Sim, claro. E o defensor público, Já tem um normalmente... salário, né? Já está... Ele nasceu para ser defensor. Eu nunca vi um defensor público que não nasceu para ser defensor. Um beijo aí para os muito defensores legal, públicos. muito legal. Que legal É uma carreira isso, né? linda, tem todo... Tem dom. Tem dom.